diferença entre curador e inventariante? Como podem ser administrados os bens de uma família quando os pais estão impossibilitados? Veja na reportagem de Fábio Salema. O pai de Érica se tornou alcoólatra depois que perdeu 2 filhos. A depressão e os problemas psicológicos se agravaram com o tempo. Érica então teve que tomar uma difícil decisão: assumir a responsabilidade sobre as contas e tudo que o pai precisasse dali para frente. Quando ele saía da clínica, eu conversava com ele e falava: pai, se o senhor voltar a beber ou administrar a sua vida financeira como está sendo administrada, eu vou ter que interditar o senhor. O Código Civil prevê que, na impossibilidade dos pais, os filhos assumam as responsabilidades da família. É a chamada curatela e deve ser imposta por decisão judicial. Alguns fatores podem basear essa decisão, como o alcoolismo, vício em drogas, deficiência mental e responsabilidade com os gastos. No caso de morte dos responsáveis, é preciso nomear um inventariante que seja responsável pelo que ficou de herança. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas garantiu que o filho de um empresário continue responsável pelos bens deixados pelo pai após sua morte. Em primeira instância, a juíza havia nomeado a mulher que viveu com o homem na época do falecimento. Os filhos não aceitaram a decisão e recorreram, porque um deles já administrava o patrimônio antes do pai morrer. A Justiça alagoana retirou então o nome de quem cuidava da herança e repassou a gerência do inventário. Houve realmente destituição do inventariante que havia sido nomeado. Por quê? Porque um outro herdeiro, na verdade era o filho, né, alegou que a pessoa que estava exercendo o encargo de inventariante não estava na administração dos bens. E ele, na condição de administrador provisório dos bens, seria a pessoa mais indicada. Bom, e a nossa convidada para discutir esse tema é a advogada de família Patrícia Garrote. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Bom, primeiro eu queria que a senhora explicasse para a gente qual que é a diferença entre tutor, curador e inventariante. O tutor, ele cuida dos interesses dos menores de 18 anos cujos pais estão ausentes ou por algum problema não possa administrar os bens do menor de 18. O curador, ele cuida especificamente dos maiores de 18 anos que estão incapazes para a vida civil. Então, são aquelas pessoas, são os alcoólatras, são as pessoas com transtornos mentais, são os idosos com mal de Alzheimer, que não conseguem mais diferenciar o certo e errado e as consequências dos seus atos. E o inventariante é aquele que se responsabiliza pelo cuidado dos bens daquela pessoa que faleceu. Tá, agora focando um pouco na questão do curador, quais são os deveres dele? Os deveres do curador são essencialmente cuidar do bem-estar pessoal e também administrar os bens do interditado. Dessa pessoa que não tem condição, né, no caso. E o curador, ele deve declarar os bens em imposto de renda? Não, os bens são do interditado. O curador, ele vai administrar esses bens. Não vai tê-los para si, não vai ser propriedade do curador. Por quanto tempo que é concedida essa curatela? Ana, é por tempo indefinido, né? Porque o juiz, ele nomeia aquele curador para cuidar dos bens e dos interesses do interditado. E não tem um prazo específico, porque tudo vai depender do tipo de interdição. Se for por transtorno mental absolutamente irreversível, então isso vai ser para o resto da vida. Se a pessoa, ela volta a ter condição de poder administrar os próprios bens, como é que é o processo para ela ter de novo essa responsabilidade, para sair do curador e voltar para ela? Ela tem, a partir do momento que a pessoa se vê absolutamente responsável e capaz, ela vai ao juiz da interdição e explica, comunica isso. Aí vai haver uma audiência de justificação em que as partes vão ser chamadas e o juiz vai destituir o cargo do curador e dar plena capacidade, né, ao interditado, que passa a ser uma pessoa normal, com capacidade para todos os atos da vida civil. Ok. E a nossa equipe foi às ruas conferir as dúvidas da população sobre esse tema. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Patrícia, sou empregada doméstica. Gostaria de saber se há possibilidade de ser remunerado o tutor e o curador? Então, eles são remunerados?
Sim, basta você pedir ao juiz da interdição. Vamos supor, o interditado ou o menor ele possui bens e rendimentos. Então, o juiz, você pede, né, o curador ou o tutor pede, e o juiz ele vai calcular esse rendimento com base no percentual. Então, você, por exemplo, vai receber 10%, 20%, depende, né, do tipo de curatela, do tipo de tutela, e você vai ser remunerado. É um cargo de munus público, você está prestando um serviço de interesse público, e você pode ser remunerado sim. E a justiça ela pode nomear mais de um curador para essa pessoa, por exemplo, dividir os cuidados ou as próprias despesas que vai ter com essa pessoa incapaz? Olha, Ana, geralmente se nomeia um só, que é aquela pessoa mais capaz, mais responsável, geralmente um parente, geralmente uma pessoa próxima, e ela que vai ser responsável. Quando você divide esse munus, essa função, fica muito mais difícil você ter um controle maior sobre a administração dos bens, o bem-estar, porque são duas pessoas mandando no interditado. Quer dizer, né, eu acho que fica muito complicado para a justiça. Nada impede, tudo é caso a caso. Ok, e vamos a outra pergunta sobre esse assunto. Vamos ver. Meu nome é Washington Gomes Pedrosa. Como a justiça escolhe o curador? Como é que é feita a escolha desse curador? Como é que a justiça nomeia essa pessoa? Pois é, a justiça não escolhe, ela nomeia. Você usou a palavra muito certa. O que acontece? Quando você vai interditar, geralmente a pessoa ela já tem uma convivência, um grau de parentesco, e já percebe que aquele interditando, aquela pessoa que se pretende interditar, não tem mais capacidade para a vida civil. Então, ela entra com uma ação, ela ajuiza uma ação de interdição e o juiz nomeia o curador dessa forma. Agora, se essa pessoa que vai ser interditada, ela não tem ninguém próximo que possa ser o curador, o Ministério Público pode exercer esse cargo também. Se o pai ou a mãe possuir mais de um filho, ele pode escolher qual dos filhos vai ser o curador dele ou é a justiça que determina isso? Olha, geralmente é o filho mais velho, geralmente é a pessoa mais próxima, né, que visa o bem-estar do interditado. Mas nada impede que o juiz escolha entre eles quem melhor se capacita, quem melhor se mostre capaz de assinar o termo de responsabilidade, porque você tem que prestar contas periodicamente, você tem que ser uma pessoa muito capaz de zelar pelo bem-estar. Ele pode se recusar, por exemplo, a aceitar essa função? Pode, havendo outros sim, senão tem que ver o motivo. Sempre tudo isso tem que ser muito motivado. Se houver um motivo muito relevante, o juiz vai indicar uma pessoa próxima ou até uma pessoa alheia, totalmente estranha a relação daquele interditado. Caso os filhos não concordem com a escolha do mais velho para cuidar, para ser o curador desse pai ou mãe interditado, eles podem reclamar isso na justiça, tentar fazer com que o juiz nomeie outra pessoa? Pode. Tudo isso tem que ser comprovado. Não existe apenas uma suposição. Essa pessoa não serve. Tem que ter motivo comprovado e um motivo que leve o juiz a destituí-lo do cargo. Ok, vamos a mais uma dúvida. Meu nome é Rafael, minha profissão é estudante e minha pergunta é o seguinte: quem pode ser o curador? Então, aquilo que a senhora já vinha falando, né? Pode ser a pessoa mais próxima, os filhos. Geralmente um parente muito próximo, geralmente aquele parente que se mostra mais capaz, que se mostra, eu vou cuidar, porque cuidar de outra pessoa não é uma coisa tão simples. Você tem que ter disposição, você tem que ter tempo, né? Não é só vou cuidar e pronto. E outra coisa, você tem que prestar contas dessa curatela para o juiz periodicamente. Se o curador ele decidir, por exemplo, colocar esse interditado numa casa de repouso, por exemplo, ele pode perder a curatela? Ana, depende. Porque o que acontece, se o curador provar para o juiz, no ato da prestação de contas, que aquele local de repouso, aquela casa de repouso, ou aquele local onde o cuidador está cuidando, né, está tomando conta daquele interditado, que esse lugar é melhor do que ficar em casa, não tem problema, o juiz vai entender
Isso é o direito de família, tudo é muito subjetivo, tudo varia depende. conforme a intenção. Exatamente, né? Varia, tudo varia realmente. Tá, ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E tenha uma ótima tarde. Obrigada para você também. E veja depois.